Bhagavad Gita, explicada por Paramahansa Yogananda. Preâmbulo. Chegamos à Índia para uma visita de 3 semanas no momento em que Swami Kriyananda começava a escrever esse livro. Durante semanas, ia inquietar-o o problema de como levar a cabo a tarefa. Minha primeira ideia, disse-nos, era redigir um volume de poucas páginas, conforme, aliás, esclareci na primeira introdução que preparei. Por muito tempo eu havia cogitado analisar o Gita inteiro, mas este projeto, embora valiosíssimo para mim, também me intimidava tanto por sua magnitude quanto por sua suprema importância. A perspectiva de que a chegada de vocês, prosseguiu ele, pudesse confundir minha linha de raciocínio foi exatamente o que me encostou à parede, no sentido de levar-me à solução do dilema. Senti que devia iniciar o trabalho ou então esqueceria as ideias que já havia burilado para o projeto. Na verdade, foi só mais ou menos uma semana antes da nossa chegada que ele percebeu ter decidido, ou ter sido levado a decidir, elaborar não o resumo que havia planejado, mas o estudo do Gita inteiro. Durante o período da nossa visita, Swamiji, embora se comportasse como anfitrião dos mais amáveis, conversando conosco horas a fio, acompanhando-nos às compras e a jantares, passava todo o tempo livre trabalhando no seu manuscrito, em resposta à nossa preocupação de que talvez o estivéssemos distraindo, tranquilizou-nos. Ao contrário, a presença de vocês tem sido muito útil para mim. Acho o projeto tão imponente que me sinto quase esmagado por ele. Vocês me ajudam a encará-lo com serenidade, um dia de cada vez. Suas opiniões também têm sido úteis. Embora não aprofundem as que já trago nítidas no espírito, pelo menos me mantêm com os pés no chão mentalmente enquanto luto com conceitos sutis que preciso, seja como for, tornar acessíveis a todos. Depois da nossa partida, outras pessoas visitaram Swamiji. Ele fez como antes, assegurando-lhes que, longe de perturbá-los, mantinham-no com os pés no chão, ligando o que escrevia à necessidade e realidades concretas. Parece incrível, mas Swamiji terminou sua tarefa, que compreendia no primeiro esboço 600 páginas, em menos de 2 meses. Para todos, e até para ele mesmo, aquilo pareceu um milagre. Felizmente, explicou-nos, tenho ótima memória e posso evocar com clareza os dias que passei na companhia do mestre, lendo de ponta a ponta seu manuscrito e ajudando-o a prepará-lo. Disse-lhe na ocasião, Senhor, esta é a melhor coisa que jamais li. Nós, ao examinar os manuscritos, achamos o mesmo. Um dia Swamiji falou-nos. Sinto como se o mestre também trabalhasse enquanto escrevo, não apenas através de mim, mas comigo. Para nós, esse livro, um dos 85 Swami Kriyananda escreveu ao longo da vida, é sua obra-prima. Sem que haja necessidade de dizer-lhe, o leitor prontamente constatará que se trata de um livro inspirado. Qual autor, de outro modo, sobretudo que tenha sempre trabalhado com afinco para tornar simples e claros seus pensamentos, realizaria uma tarefa dessas em menos de 2 meses? Ele próprio nos confessou, na verdade, eu pensava que teria de devotar 10 anos da minha vida à redação dessa obra. Acrescente-se a isso sua idade atual, 80 anos, e o que estamos dizendo parecerá bem a descrição de um trabalho de Hércules, disse Swamiji. Meu único receio era não viver o bastante para vê-la terminada. Foi em maio de 1950, quando ele tinha apenas 23 anos, que seu guru, Paramahansa Yogananda, convidou-o ao seu retiro a fim de prepararem juntos a edição de seus comentários sobre Bhagavad Gita. Swamiji morava a uns 7 quilômetros de distância no retiro dos monges e ocupava-se do preparo, sempre põe entre aspas o trabalho que então executou, o que reflete quão jovem era na época, do estudo do mestre sobre o Rubaiyat de Omar Khayyam. O mestre o mantivera consigo durante os primeiros dias, ditando-lhe os comentários a respeito do Gita. Depois, pedira-lhe que continuasse a tarefa sozinho, enquanto ele se concentrava inteiramente nos comentários. Agora estava pronto para começar o trabalho com Swamiji, a quem na época chamava de Walter, no preparo do novo manuscrito. O mestre havia dito aos seus discípulos monges, em janeiro daquele ano, quando levou Walter consigo para o deserto. Orei a mãe divina e perguntei-lhe quem eu deveria escolher para me ajudar na tarefa de preparar o livro. Tua face apareceu, Walter, por isso estou te convocando. Em maio, após completar o manuscrito, ele pediu ao jovem discípulo que viesse para ajudá-lo na revisão do livro. Durante 2 meses, trabalharam juntos. No dia em que Walter chegou, seu guru exclamou com entusiasmo. Uma nova escritura nasceu. Milhões de pessoas encontrarão Deus graças a elas. Sim,
Milhões, não milhares. Eu vi, eu sei. Na ocasião, ele disse a seu discípulo: tua tarefa nesse mundo é ensinar, escrever e publicar. Mais tarde, acrescentou, divulgando minhas palavras, tu próprio crescerás espiritualmente. E acrescentou, como já lhe assegurara diversas vezes: tens um grande trabalho a fazer. Parece claro, em retrospecto, que Yogananda sabia desde o começo que Kriyananda estava destinado a publicar seus comentários sobre o Gita. No entanto, a despeito das muitas indicações de que realmente eu sabia, o mestre não poderia dizê-lo por enquanto. Outro editor, bem mais velho que Walter, já estava encarregado da tarefa. Enquanto isso, Kriyananda tinha mais o que fazer. Foi encarregado por seu guru de cuidar dos monges. Escreveu cartas para o mestre, reorganizou a sua comunidade, viajou muito dando palestras, ensinou e orientou as atividades de inúmeros centros pelo mundo afora. Muitos anos se passaram ainda antes que cumprisse as profecias do Guru a respeito da obra da sua vida. Yogananda percebeu sem dúvida que seus comentários sobre o Gita não viriam à luz naquele ano, conforme desejava. Sua pressa em vê-los imediatamente publicados deve ter sido motivada pela certeza de que isso deveria acontecer enquanto vivesse. Do contrário, a publicação se arrastaria por anos. De fato, só foram publicados em 1995, 45 anos após terem sido terminados. Durante esse tempo, todas as outras profecias do Guru sobre Kriyananda foram cumpridas. A grande obra que o mestre havia antevisto incluía a redação de 85 livros, a composição de 400 peças musicais e a fundação de 7 comunidades, onde hoje cerca de 1000 pessoas vivem entregas a Deus. Além disso, ele tirou mais ou menos 15.000 fotografias, muitas das quais figuram nas obras que publicou. Em 1990, após passar 40 anos produzindo livros e músicas de cunho espiritual, fazendo palestras e ensinando milhares de pessoas no mundo todo, sentiu-se inspirado a publicar as palavras do seu mestre. Daí por diante, publicou livros como The Essence of Realization, com dizeres do seu guru, The Rubaiyat of Omar Khayyam Explained, coletânea dos escritos de Yogananda sobre o assunto, God is for Everyone, edição revista do livro de Yogananda, The Science of Religion, e uma última compilação das declarações do seu guru, Conversations with Yogananda. Em 2003, Swamiji ouviu o apelo de seu guru para realizar uma nova obra na Índia. Ele vive hoje na terra natal do guru. Tem um programa de televisão, pré-gravado, em 2 emissoras nacionais. Elaborou um curso por correspondência, Material Success Through Yoga Principles, e além disso escreveu vários livros. Mas sua principal ambição por muitos anos foi escrever este livro. Quando finalmente a primeira edição foi publicada em 1995, confessou-nos: fiquei desapontado. Lembrava-me bem do material que meu guru havia editado para mim em 1950, mas agora quanta diferença do original. O livro não tinha a beleza singela, a clareza de que me recordava. Por todo lado, deixava pistas das constantes e drásticas interferências. Eu queria depor a seus pés uma versão nova da obra que ele próprio realizou quando o conheci. Não tinha acesso ao original, mas felizmente fui abençoado com uma memória muito boa. Poderia eu, talvez, reconstituir de cabeça o que ele fez? De certo não me lembraria das palavras textuais, mas espantava-me quanto do contexto pude reter. Quem sabe, quem sabe? Bem, deveria ao menos tentar. E assim, em outubro de 2005, ele achou que havia chegado a hora de ao menos iniciar a obra sobre os comentários de Paramahansa Yogananda sobre o Gita, para a qual seu guru o havia treinado durante os meses de inverno e primavera de 1950, 55 anos antes. O que começou como um resumo logo se transformou num estudo estrofe por estrofe. Percorreu por alto a versão publicada, porém, mais como recurso mnemônico, já que as explicações muito minuciosas ali contidas não coincidiam com suas reminiscências. Preferiu sintonizar-se com a consciência de Yogananda, que estava muito além daquilo que lia. Para nós foi uma verdadeira bênção estar na Índia durante as primeiras semanas desse projeto, que ele finalmente empreendeu. Disse-nos então os pensamentos do mestre e insinuaram-se sem dificuldade na minha mente, ajudando-me a encher página por página após página com ideias profundas e inspiradoras. Com um olhar radiante no rosto, Swami Kriyananda às vezes trabalhava até altas horas, outras vezes retomava o trabalho bem cedo, muito antes do amanhecer, com silenciosa humildade e imensa alegria íntima. Disse aos que o rodeavam: sinto-me tão abençoado enquanto escrevo que nem consigo pensar em outra coisa.
Percebo a profunda satisfação que meu guru tem com esse trabalho. Eis aqui, pois, o livro que é um tributo vivo a duas das maiores contribuições espirituais da Índia ao mundo, a sabedoria de Bhagavad Gita e a importância da relação guru-discípulo. Ao longo de toda uma existência de dedicação e sintonia com seu guru, Swami Kriyananda transmitiu, sentimos isso vivamente, a verdade e o poder vibrantes da explicação original que seu mestre deu sobre essa amada escritura. Yogananda orientou a vida e os pensamentos de seu discípulo por quase 60 anos, capacitando-o com isso a cumprir a missão que lhe havia sido confiada há décadas. Parece-nos que essa grande escritura conhecida há eras, simplesmente como Bhagavad Gita, a canção do Senhor, teve de esperar por nossa época, onde impera a consciência renovada de que a matéria é energia e de que o ensino da religião deve basear-se tanto na revelação quanto no discernimento. Como está dito no livro Bhagavad Gita 10:11, por pura compaixão, eu, o Um Divino, que reside em todas as coisas, acendi em seu coração a lâmpada fulgurante da sabedoria. Posso também o leitor encontrar a luz divina que mora dentro de si por meio dessa grande e nova revelação de uma escritura antiga, imemorial. Jyoshi Dev Novak. Então, gente, é muito lindo mesmo esse livro. Ele vale a pena ser escutado, vale a pena ser lido. Ele traz a unidade, assim como um Curso em Milagres, assim como tantos livros falam da unidade, falam do amor, esse livro também. Eu estou começando a ler ele numa viagem, então estou na beira de uma piscina, que é o único lugar que eu tenho aqui para ficar, não tenho um local mais calmo. Mas como o próprio Yogananda fala, isso para mim foi o que é mais marcante. Ele não precisa estar sozinho, ele podia estar no meio de todos e ele podia estar ali e estar em unidade. Ele podia ver Deus em tudo. E é isso que eu quero que vocês consigam enxergar, é ver Deus em tudo. Ver Deus nessa música, ver Deus nas pessoas que estão falando do lado, ver Deus em tudo, porque Deus está em todas as coisas, Ele simplesmente vive. E para finalizar, eu vou ler aqui a nota explicativa. Os números dos capítulos desse livro não têm nenhuma relação especial com os 18 capítulos do Bhagavad Gita. No contexto que se segue, todas as referências a capítulos são aos capítulos do Gita, não aos 31 do presente comentário. Explicações sobre pronúncia e grafia. As palavras sânscritas escritas com JN, mas pronunciadas com GY, levemente nasal, são tratadas de maneira fonética nesse livro. O que se segue é o excerto de uma conversa que mantive com meu guru, Paramahansa Yogananda, em 1950. Percorrimos alguns dos seus escritos quando nos paramos com vocábulos jnana, sabedoria, ou jnana, observou ele. É como os estudiosos geralmente agrafam. Não sei porquê, não se pronuncia jnana, mas de outro modo você pronunciaria se só o vê transliterado assim. Eis um exemplo simples do pedantismo acadêmico. Jnana seria mais correto, embora no sânscrito puro exista uma som nasal que os estudiosos tentaram futilmente captar como seu jnana. Outra transliteração que os intelectuais preferem, prosseguiu o meu guru, é o V em lugar do B, não grafam, Bibasvat, mas Vivasvat, nem Biasa, mas Vyasa. Na verdade, em muitas línguas, só há uma pequena diferença quase imperceptível para estrangeiros entre o B e o V, mas o som de B para o sânscrito aproxima-se mais do correto. E é isso, próxima parte, prefácio.